Renovação de Gabriel Pereira emperrada, Guerreiro e Petros no Corinthians de novo? É o que vamos falar no vídeo de hoje. Olá, para você que não me conhece, eu me chamo Thaís e no vídeo de hoje vamos falar dessas especulações aí de Guerreiro e Petros no Corinthians. Meu Deus, cara, toda vez, aparece o nome de Guerreiro no Corinthians. E vamos também falar sobre o Gabriel Pereira. Já vou dar início no vídeo falando sobre o Gabriel, o nosso querido GP, um menino da base que vem entrando, hoje titular absoluto, e tá fazendo total diferença nesse elenco do Corinthians, principalmente, com a ausência do William. O William que chegou como o craque a estrela, desse Corinthians, mas infelizmente se machucou e não tá jogando. Então a gente tem o Gabriel Pereira, que está sendo titular e vem fazendo excelentes partidas pela equipe do Corinthians. Normalmente acaba sendo eleito aí o melhor jogador em campo, Ele, Renato Augusto, ele ou William quando estava jogando, Enfim. Mas o que vamos falar a respeito do Gabriel Pereira, Atualmente ele ganha 12 mil reais, é um menino da base e subiu para o profissional e está sendo muito utilizado pelo Silvinho. E a renovação do Gabriel Pereira já está prestes a se encerrar. Na verdade, ele já está podendo assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Lembrando que o contrato dele se encerra em março de 2022. Ou seja, atualmente ele pode assinar qualquer pré-contrato aí e sair de graça do Corinthians no ano que vem. O que acontece, Os representantes do Gabriel já recusou a proposta que o Corinthians fez de 120 mil reais, mais 1 milhão em luvas, para ele, de prêmios por ele assinar o contrato do Corinthians. E simplesmente os representantes do Gabriel, seus empresários, recusou a proposta, E aparentemente parece que foi feita uma contraproposta, e essa contraproposta seria no valor da pedida salarial de 300 mil reais. Aí aqui o que eu quero questionar com vocês, Eu vi muitas pessoas na internet aí discutindo, 300 mil reais para um menino da base não vale, é muita grana, é muita grana. Mas, gente, eu acho que o que a gente tem que questionar aqui? Não é o menino ou seus empresários estar pedindo 300 mil reais. Na minha visão, pelo menos, quem tá errado é o Corinthians. Como que pode? Eu acho que nós, torcedores corintianos, temos que questionar como que pode um time como o Corinthians pega um menino, o Gabriel Pereira, sobe ele pro profissional e sem renovar o contrato, sabendo que o seu contrato está prestes a encerrar. Ou seja, pega o garoto, coloca no time profissional, vira que é vitrine, O menino joga muito, acaba os outros clubes aí de olho no Gabriel, E há rumores de que ele tem proposta ou da Espanha ou de algum clube inglês, Agora, se tem ou não é outra história, mas e aí? O Corinthians está de mãos atadas, porque realmente agora simplesmente deu a faca e o queijo, como a gente costuma dizer, para o Gabriel e os seus representantes, porque eles têm todo o direito de pedir o salário que quer agora, porque quem errou, na minha opinião, foi o Corinthians em pegar um menino promissor. A partir do momento que o menino joga bem na base e ele é promovido ao profissional, significa que ele tem aí um grande futuro, pelo menos é o que a gente se imagina. Então, caberia ao Corinthians olhar o contrato do menino e renovar esse contrato para não correr esse risco, E há quem diga aí também, que entre os clubes de São Paulo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, existe aquele cavalheirismo, vamos dizer assim, que não é nenhum assediar o atleta do outro clube, mas já aconteceu, dessa quebra de cavalheirismo uma vez, agora eu não me recordo qual foi o presidente do São Paulo na época, que simplesmente foi lá e assediou o Allan Kardec. Vocês lembram do Allan Kardec? E deu no que deu. Atualmente é outro presidente de São Paulo. Aparentemente esse acordo entre cavalheiros permanece, mas nunca se sabe quando pode aparecer aí um clube rival, querer assediar o seu garoto, ou seja, assediar o Gabriel Pereira. Mas a questão é, a gente não só corre risco, de perder o menino, o GP, para clubes brasileiros como para clubes de fora. Essa é a realidade. E aí que fica a questão, mas não vou pagar 300 mil porque 300 mil é muito caro para um menino que vem da base. Eu também acho que é muito caro. Só que aí, arrisca, fala, não quero, se você quer ir embora aqui, vá. Mas aí o Corinthians arrisca fazer isso, Aí o jogador vai para um time de fora aí futuramente a gente ouve muito falar dele, assim como foi o Claudinho. E
fica aquela questão, né? Corinthians perdeu milhões por conta que deu o Gabriel Pereira de graça, né? Acabou deixando o menino sair de graça. Essa é a questão, eu acho que o que tem que ser levado a sério aqui é o Corinthians nessa demora, mais uma vez, né? Eu espero e desejo que ele renove sim, porque eu penso muito nisso, de que é um garoto que tem um baita de um futuro pela frente e que possa ser vendido por milhões aí, principalmente pro Corinthians, que o Corinthians precisa, né, de grana. Essa é a minha opinião em relação a Gabriel Pereira. Eu acho que eles vão acabar chegando aí no meio termo, se é que ele já não assinou aí um pré-contrato com algum outro clube, né? Espero que isso não seja nenhuma surpresa aí pra gente. Petros e Guerreiro no Corinthians, né? Mais uma vez a gente tem o nome do Paulo Guerreiro sendo vinculado ao Corinthians. Os rumores até então é de que agora o Guerreiro, né, que rescindiu seu contrato com o Internacional, quer jogar no Corinthians, que ele gostaria de jogar no Corinthians. Ele não quer ir para o Peru, onde ele ainda tem mercado, mas ele quer continuar no Brasil e gostaria de vir para o Corinthians. Vale lembrar, né, gente, o Guerreiro ele passou por uma cirurgia, teve que refazer aparentemente essa cirurgia no Internacional e parece que ele não consegue dobrar o seu joelho 100%, ou seja, né, alguma coisa aí tá errada. Cara, o Guerreiro tem 37 anos, gente, 37 anos. Eu entendo que tem alguns torcedores que ainda falam, nossa, o Guerreiro é melhor que Jô. Mas quando a gente fala isso, a gente pensa naquele Guerreiro de 2012, no Guerreiro de 2015. Infelizmente, cara, o Guerreiro não é mais o mesmo. O Guerreiro, né, eu nem culpo ele aqui pela saída do Corinthians naquela época, em 2015, porque no começo eu fiquei bravo, assim, mas depois eu entendi como que podia, né, o Corinthians pagar metade do salário pro Alexandre Pato tá jogando no seu rival, né, pagava 400 mil e o São Paulo 400 pro Pato tá jogando no seu rival, e o Guerreiro, que era o artilheiro da equipe do Corinthians, que era o jogador que tinha feito os 2 gols do Mundial de Clube, extremamente importante, não era tão valorizado desta maneira, né? Enfim, ele preferiu ir para o Flamengo, né? Disse que não jogaria em nenhum outro clube do Brasil, realmente não jogou, né? Essa é a realidade. Mas enfim, cara, eu acho que assim, eu não tenho mágoas do Guerreiro, na minha opinião, não tenho mágoas, mas acredito que ele tenha sido extremamente importante pro Corinthians, cara. Em 2012, né, ele não jogou a Libertadores, ele foi contratado depois, então jogou muito aquele Campeonato Brasileiro, aquele final de Campeonato Brasileiro, se preparou, foi no Mundial de Clubes, fez os 2 gols, principalmente o gol em cima do Chelsea, extremamente importante, tá na história do Corinthians, não tem como, mas infelizmente ele preferiu ir pro Flamengo, preferiu seguir a carreira dele fora do Corinthians, e é isso, cara, agora esquece, não... Obrigado, Guerreiro, você foi extremamente importante em 2012, vai ser lembrado sim, mas atualmente não dá mais, não é jogador pro Corinthians, cara, 37 anos, gente, a gente já tem o Jô, no qual a gente vive reclamando, vocês imaginam Guerreiro com 37 anos machucado, né? Então, só para encerrar esse caso aí, eu acredito que a diretoria do Corinthians não vá fazer essa besteira, eu acho que tá fora de questão, fora mesmo de questão, isso é mais algum rumor aí entre torcedores, né, e algumas especulações que a gente ouve falar por aí. Agora, o outro jogador é o Petros, outro jogador que também já teve passagem pelo Corinthians, né? Cara, eu gostava do Petros quando ele estava jogando pro Corinthians, fez algumas partidas boas, foi importante, mas, né, o que eu acho que vale a gente ressaltar aqui também em relação ao Petros, que foi oferecido ao Corinthians, ao Santos e outros clubes, tá? Então vamos deixar claro aqui que ele não foi oferecido somente ao Corinthians, mas para outros clubes também. Cara, o Petros, né? O Petros, vamos lembrar daquela declaração, né? Daquela declaração do Petros naquele São Paulo e Corinthians no Morumbi. No final da partida, se eu não me engano, a partida ficou 1-1, né? O Rodriguinho deitou e rolou naquele jogo, fez um baita de um jogo. E o Petros, né, na sua entrevista, no final ali, ele acabou falando que, é o Corinthians, né? Eu já estive do outro lado, eu sei como é que é. Tipo, era pra ter marcado aquela falta, né? Ou seja, ele fez insinuações de que o Corinthians, né, é favorecido, da mesma forma que o Mano Menezes já fez isso. Então, para mim, esse tipo de fala, esse tipo de atitude de um jogador já fecha totalmente as portas para ele, né? Eu acho que seria inaceitável o Corinthians aceitar um jogador como o Petros, que falou mal da própria instituição Corinthians, da onde ele jogou, né? Então, acho que seria extremamente ridículo. Aí vem o quê? Vai na sua coletiva de imprensa de apresentação, aí pede desculpa, tá tudo bem?
Não, senhor. Então, eu acho que isso é mais rumores, acredito que a diretoria do Corinthians não vai fazer isso. E esse foi um vídeo rapidinho aqui para deixar a minha opinião e também eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês gostariam de Petros e Guerreiro de volta no Corinthians? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham a respeito disso. E o GP, vocês acham que tem ou não que renovar? 300 mil é muita grana para um garoto da base que até então recebe 12 mil reais? Deixa aqui a opinião de vocês. O Corinthians tem ou não que renovar com o GP ou deixa o menino embora aí de graça? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo cada um de vocês, beleza? Obrigada para você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça, deixa o like que isso ajuda demais. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e acompanhe. Então é isso, obrigada, até o próximo vídeo e vai Corinthians! Respeita as minas!